Para a gente fazer a nossa digestão, por exemplo, de proteínas, nós precisamos de ácido clorídrico. Para você produzir ácido clorídrico, você precisa de mitocôndrias funcionantes e precisa de nutrientes mitocondriais, como coenzima Q10 e creatina. Se você não tem esses nutrientes, você não produz tanto ácido clorídrico, como consequência, você não absorve proteínas, você faz disbiose intestinal, você não absorve vitamina B12. Da mesma forma, o seu intestino, para se reparar, uma célula do intestino delgado ela tem uma vida média de 4 dias e ela está sempre se multiplicando e sempre gastando muita energia para absorver nutrientes e para se reparar das toxinas, dos parasitas, da desbiose intestinal. Para isso, elas precisam de muita energia mitocondrial. Ou seja, o seu intestino não anda bem, o seu rim não anda bem, a sua pressão sobe, você sente dor, você não dorme bem, você tem oscilações de humor como depressão, porque você não produz serotonina, dopamina, etc. E você tem problemas de foco. Tudo isso acontece com problemas mitocondriais que são bastante frequentes. Olha, é uma infinidade aí de sintomas, né? Agora, o que faz, o que causa a mitocôndria ficar doente? O que em termos de alimentação ou de hábitos do dia a dia que eu estou prejudicando as minhas mitocôndrias e que daí entra num círculo vicioso e eu acabo tendo outras doenças? Eu acho importante ter uma visão assim metabólica simplificada de como ocorre a produção de energia no nosso corpo. Então, nosso corpo ele tira energia principalmente a partir de moléculas orgânicas, principalmente carboidratos, gorduras e proteínas, e aminoácidos. Mas vamos pegar a glicose. A glicose seria assim, a principal fonte de energia do corpo humano. A glicose é uma molécula de 6 carbonos. Imagina, olha uma fogueira. Você pega a matéria orgânica, joga na fogueira, taca o fogo, aquilo ali gera calor. Basicamente, o que a gente está fazendo no nosso corpo é queimando a glicose da mesma forma que a gente queima numa fogueira, que a gente queima o calor. Só que a gente queima muito lentamente, aquela energia, em vez de virar calor, ela é aproveitada para tocar o nosso metabolismo. Como é que a gente faz isso? A gente queima a glicose em pequenas moléculas, chamada piruvato. Essa molécula entra na fornalha, que é a mitocôndria. E dentro da mitocôndria, ela é quebrada progressivamente, produzindo uma moeda energética do nosso corpo chamada ATP. Assim que é produzida a energia dentro da mitocôndria. Gorduras também são quebradas e entram dentro da mitocôndria, formando ATP. Ou seja, basicamente, a mitocôndria é uma fornalha que queima gorduras, queima glicose e queima aminoácidos, produzindo ATP. Para isso, a mitocôndria precisa de uma série de nutrientes, e a mitocôndria precisa, além desses nutrientes, ela precisa de coenzima Q10, ela precisa de vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, NADH, e por aí vai, magnésio, creatina. Além desses nutrientes, a mitocôndria, como é que ela produz esse ATP, que é a moeda energética? Ela tem que pegar o ADP e produzir ATP. Se você não tem o ADP, você não consegue produzir ATP. O que acontece? A mitocôndria fica congestionada e gera radicais livres. Esses radicais livres lesam estruturas da célula e lesam telômeros, diminuindo a nossa longevidade. Vamos lá. Uma pessoa sedentária. Uma pessoa sedentária que não faz exercício físico é uma pessoa que não gasta ATP. Como ela não gasta ATP, ela tem pouco ADP, e todo o excesso de energia que ela consome, principalmente na forma de carboidratos, não consegue ser transformada em energia mitocondrial justamente porque ela não usou aquela energia. Ela não consumiu aquele ATP. Há uma congestão, formam-se radicais livres. Então vamos lá, sedentarismo e excesso de calorias são as principais causas de falência mitocondrial por produção de radicais livres. Além disso, nós temos deficiências de nutrientes, como magnésio, que é extremamente frequente. Praticamente todo mundo que não suplementa magnésio é deficiente. Creatina, vitaminas do complexo B, atentar para a densidade nutricional. As pessoas comem muito mal, não consomem os nutrientes adequados para ter uma função perfeita dessas mitocôndrias. Vamos lá. Além disso, diversas toxinas. Nós temos toxinas em produtos de limpeza, na fumaça do tabagismo, do fumante passivo, na poluição ambiental, nos alimentos processados, nos agrotóxicos, e por aí vai. São várias causas de disfunção mitocondrial, né? Doutor Christian, que aula, hein? Não dá nem mais... Quer dizer, eu tenho que sair de casa. Quando você falou que a fonte, né, dessa energia vem, logicamente, da glicose, então eu já tinha começado a associar. Então aquela pessoa que come e está sempre com glicose vai encher o tanque dessa mitocôndria, mas muito pelo contrário, né? O organismo é sábio, né? Você acaba tendo um efeito ao contrário. Na verdade, até um certo consumo de glicose, que é um consumo bem menor do que na dieta ocidental, é positivo, porque uma parte dessa glicose vai ser consumida na mitocôndria de uma forma limpa, e uma parte vai entrar numa outra via que vai ajudar na glutationa, ajudar na produção de derribose, que a gente pode falar depois, ajudar no reparo tecidual. Agora, se você tem um excesso de energia, essa energia de glicose, principalmente do carboidrato,
ela vai gerar justamente uma congestão mitocondrial e vai gerar um excesso de radicais livres, principalmente se a pessoa for sedentária. O melhor remédio para combater a disfunção mitocondrial, além de você comer menos, é você fazer o exercício físico. Então, exercício físico, na sua reflexão, é o primeiro passo para manter as mitocôndrias, a energia celular ativa. Aí a pessoa está falando aqui já na nossa audiência, eu vivo cansado, eu não tenho nem energia para dar uma volta no quarteirão. E aí, doutor? Vamos lá. Se você vive cansada, não necessariamente o problema é exclusivo nas mitocôndrias. É muito provável que eu como médico teria que descartar. Você pode não estar dormindo bem. 2, você pode ter uma disfunção da tireoide. Essa disfunção da tireoide pode ser por tireoidite de Hashimoto, pode ser por deficiência de iodo e por aí vai. Além disso, a sua fadiga pode ser por anemia ferropriva ou por deficiência de ferro. A sua fadiga pode ser por deficiência de... Mas tudo isso, no final, vai impactar na mitocôndria, porque a sua mitocôndria precisa de ferro. Se você tiver deficiência de ferro, você vai ter disfunção mitocondrial. Se você dormir mal, tudo isso vai impactar. Se a tua tireoide não funciona bem, o hormônio da tireoide também ativa as mitocôndrias. Então, as suas mitocôndrias não vão funcionar bem. Se você não dorme bem, você não produz melatonina. A melatonina é importante para a recuperação noturna das mitocôndrias, para que durante o dia você tenha energia. Tudo isso pode ser correlacionado com a sua função mitocondrial. Mas não vai resolver meramente você tomar uma cápsula de coenzima Q10 ou suplementar com creatina. É importante que você saiba se você tem esses pontos críticos. 1, se você tem um magnésio suficiente. 2, se você tem deficiência de ferro. Se a sua tireoide está andando bem. Se você está fazendo uma boa higiene do sono. Ou seja, tem vários... Se você está produzindo cortisol. Ou seja, tem vários passos a se olhar, além de olhar especificamente para a mitocôndria, que é extremamente importante. É uma pena que nem todos os seus colegas têm esse olhar, né? A pessoa chega ali com cansaço e não é nada suplementado, né? E às vezes nem indicado um novo tipo de dieta, né? É bem complicado isso daí. Além desses hábitos errados, eu gostaria de saber se existem medicamentos que as pessoas costumam tomar de forma contínua que ajudam por um lado e prejudicam por um lado a saúde mitocondrial. Vamos lá, Betete. Infelizmente, a gente sabe da importância de nutrientes mitocondriais, por exemplo, na cardiologia. A gente sabe principalmente da importância da coenzima Q10, que para a cardiologia seria assim o suplemento mais milagroso, eu diria que até milagroso, né? Mais potente frequentemente que diversos medicamentos. Diversos medicamentos usados em cardiologia diminuem a produção de coenzima Q10. O mais conhecido deles são as estatinas, né? Rosuvastatina, simvastatina, etc., que diminuem a produção de coenzima Q10, diminuindo por isso o fluxo de energia dentro das mitocôndrias e podendo levar consequentemente a todos esses problemas que nós temos falado. Estatinas, por exemplo, podem aumentar o risco de diabetes e de aumento da hemoglobina glicada, provavelmente por causa desse impacto na saúde mitocondrial. Mas beta-bloqueadores, como por exemplo carvedilol e o propranolol, também diminuem a produção de coenzima Q10. Outros medicamentos, como os inibidores da enzima conversora da angiotensina também, ezetimiba e muito mais. Ou seja, esses medicamentos frequentemente pioram a saúde mitocondrial. Antidepressivos também podem piorar a saúde mitocondrial. Por isso que eu acho importantíssimo em pessoas que fazem tratamento com antidepressivos que concomitantemente façam suplementação mitocondrial com magnésio, com enzima Q10, com creatina, carnitina e por aí vai.